Olá, boa tarde. Hoje gostaria de falar especificamente de um tema um pouco polêmico, porque se trata da paz entre Israel e as nações árabes, né? Temos ouvido nos noticiários o tratado de paz que começou a ser feito entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Muitas pessoas vêm falando a respeito de que já é o tratado do anticristo. E então, às vezes também isso traz muita preocupação, traz muita, não vou falar um desespero, mas as pessoas começam a ficar, às vezes, com medo, né? Às vezes por não estarem preparadas, por não terem o coração firmado na verdade, na palavra de Deus. Então é um assunto que é um pouco polêmico e eu gostaria hoje de falar a respeito disso, utilizando os versículos de 1 Tessalonicenses 4:13 até 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 3. Acompanhe comigo. Muito obrigado. Pois, esse é o título, arrebatamento ou transmutação. E transmutação no sentido de uma mudança, né? Uma conversão. Mais à frente eu vou falar o porquê do tema transmutação. Então todos nós esperamos que de fato venha um arrebatamento, que vamos ouvir o som de trombetas, Jesus Cristo aparecendo com seus anjos, com seus exércitos angelicais, e de repente vamos ser arrebatados, né, para os céus. Então todos temos esse entendimento a respeito dos últimos dias. Não, na verdade não todos, mas muitos. E às vezes, quando nos aproximamos desse fim, nós vemos certo desespero das pessoas, e às vezes por falta de entendimento, por falta de ler as escrituras com habilidade e interpretá-las, as pessoas se frustram e acabam que deixam o medo dominar e não há fé, não há esperança da volta de Cristo. Então, sobre esse tema, eu gostaria de partilhar com vocês o versículo de 1 Tessalonicenses 4:13, começando. Eu vou ler e vou colocando na tela, acompanhem comigo. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. A palavra é clara a respeito daqueles que já morreram, estão com Cristo esperando a volta de Cristo para que eles possam ter um novo corpo, né? Possam ressuscitar e possa de fato exercer aquele versículo que fala: ó morte, onde está o teu aguilhão, né? Vencido foi a morte. Então a Bíblia fala que antes deste grande momento, né, os mortos ressuscitarão. Então eu acho que um grande indício também da volta de Cristo é primeiramente os mortos ressuscitarem. Então você pode estar perguntando, mas como assim os mortos ressuscitarem? Pois é a promessa de Cristo. E ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, né? E teve um corpo diferente, digamos assim, desse corpo nosso material feito do pó da terra. É um corpo já espiritual, um corpo com as características físicas dele, mas um corpo regenerado, né? Um corpo onde a morte, onde o envelhecimento das células já não existe, já ultrapassamos esta era, né? Para que nós possamos, juntamente com ele, viver o seu milênio. Então, eu acredito que um primeiro ponto que as pessoas possam prestar atenção é exatamente sobre os mortos ressuscitando.
e não somente no acordo de paz. Na verdade, o acordo de paz é um princípio. Então eu queria fazer um gancho aqui no versículo 16, onde o irmão Paulo diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Às vezes muitas pessoas acreditam que de fato será um toque de trombeta, mas eu gostaria de passar um pouquinho da minha percepção. Eu acredito que o irmão Paulo, na altura, ele só tinha como base de comparação para explicar esse momento, na verdade, a chegada de um rei. Então, naquela altura, provavelmente ele teve a experiência de ver um rei chegando e viu o quão grandioso é aquele momento e aquele dia. Então ele sabe que quando o rei chega, os arautos vêm para dar o recado, né? Para ler o pergaminho falando que o rei está chegando, e começam a chegar a cavalaria do rei, e esse rei de fato chega com muito alarde, né? As pessoas começam a gritar: olha, o rei está chegando, desesperado, porque quem está preparado esperando o rei se alegra, mas quem não está esperando o rei fica alarmado, fica: meu Deus, o rei está chegando, não sabe o que fazer. Então eu acredito que quando ele diz com som de trombeta, eu acredito que ele está fazendo uma comparação do que ele já tinha vivenciado, da grandiosidade que é este momento, com a grandiosidade da chegada de Cristo. Então, é claro, você tem a sua fé, você pode crer da forma que você quiser nesse grande momento da história, mas é apenas deixando claro para as pessoas que, na verdade, não se preocupem, não fiquem com o coração aflito a respeito desse grande dia, porque é um dia de alegria, é um dia de transformação. Por isso o título é Arrebatamento ou Transmutação, porque as pessoas creem que todos vão deixar este lugar, vão para um outro lugar, vão para os céus, e não vai mais existir terra. Não é bem assim. Vai haver de fato uma transmutação, ou seja, a nossa matéria como ela não vai ser conhecida mais dessa forma, assim como Cristo quando ressuscitou. É claro que, acredito eu, vamos ter a nossa forma, o nosso rosto, provavelmente a cor de pele, esse tipo de coisa, mas o corpo já não vai sofrer mais ação do tempo. Então, porque se de fato cremos na vida eterna, vamos ter um corpo capaz de viver eternamente. Cremos dessa forma. Então, por isso que eu acredito que vai ser um momento de transmutação. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. E a continuação, no versículo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Na verdade, o acordo de paz é o princípio, é o início, na verdade, de algo que vai marcar um grande momento na história da humanidade. Se vocês forem reparar, Israel começou um acordo com os Emirados Árabes e outros países já estão se juntando a este acordo. Desde o ano de 2019, eles têm um projeto de construírem a Casa Abraâmica, onde os descendentes de Abraão podem conviver juntos, né? Podem orar, digamos assim, de acordo com a sua religião, onde o judaísmo, onde o islamismo e o cristianismo juntos podem ter a liberdade de exercer a sua fé. Então esse é um projeto que já estava em pauta, em prática, desde o ano passado. Na verdade, como disse o conselheiro da Casa Branca, o Jared Kushner, há 3 anos e meio ele já vinha tentando. Então, quando eles decidiram fazer essa Casa Abraâmica, a junção dessas religiões foi aonde tiveram espaço, digamos assim, para que este projeto de paz pudesse vir à tona. Então, aqueles que não estão preparados são pegos de surpresa.
justamente essa preocupação das pessoas, né? Todo mundo está falando do acordo de paz, todos estão se atentando que agora é a volta de Cristo, e às vezes aqueles que não estão preparados entram em desespero, mas a mensagem que eu tenho para passar para vocês é que se vocês não têm uma esperança a respeito desses dias e desse momento, fortaleçam a sua fé. Confiem em Jesus Cristo, porque um dia Ele prometeu voltar e prometeu restaurar todas as coisas. Então, a esperança de quem crê nisso está na volta de Cristo. E o que está se passando nesse momento no mundo, esses acordos de paz, na verdade, são indícios dessa volta, de que a palavra de Cristo está se cumprindo, né? E de que breve essas coisas acontecerão de fato. As pessoas, quando estão em paz, quando estão tranquilas, elas não vigiam. Elas vivem como se nenhum problema fosse acontecer, como se nenhum mal viesse a cair sobre a vida delas. Então elas não se preocupam, na verdade, com o mal que está por perto, com o ladrão que está rodeando, digamos assim, né, a sua casa, os seus bens. Então, por isso que quando a Bíblia diz paz e segurança, é o momento onde o acordo que vai existir entre as nações vai ser um acordo que, de fato, as pessoas vão estar tranquilas. Agora eu posso adorar no meu templo, agora eu posso me reunir com os meus irmãos judeus, islâmicos, sem nenhuma guerra, sem nenhuma briga, sabe? Sem nenhum motivo de zombaria. Então, muito pelo contrário. É neste momento, acredito eu, que Cristo vai retornar, quando este cenário estiver sendo construído aqui na Terra. A própria Bíblia diz, né? Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Ou seja, o ego do ser humano talvez vai estar tão aflorado naquele momento que ele não vai aceitar certas características que estão sendo impostas por pessoas que sempre viveram de uma forma, crendo de uma forma. Então não tem a capacidade, não tem a consciência para respeitar o seu próximo. Então talvez por isso que nesse primeiro momento vai ser um momento de paz. Mas quando de fato as coisas começarem a acontecer, aí vem à tona todo o ego do ser humano, toda a vontade de destruição e de dominar sobre o próximo. Então acredito que nesse momento vai ser um caos tão grande que é um momento propício para a volta de Jesus Cristo. E para finalizar essa mensagem, eu gostaria de falar que é um momento crítico da história da humanidade, na minha opinião, mas não é um momento de ter um coração angustiado ou um coração temeroso, mas é um momento de alegria, porque as profecias da palavra de Jesus estão se cumprindo, e acredito eu a principal profecia, que é a volta de Cristo. Então é um momento de redenção, de transmutação, ou seja, é um momento que vamos ter uma mudança grandiosa em relação à nossa matéria, para que nós possamos viver com Cristo, o reino milenar dele. Então esta palavra é uma palavra para quem de fato crê na palavra de Deus. Se você está aqui porque você crê nessa palavra, tenha como motivo de alegria este momento que está passando agora no mundo, esse acordo de paz, porque não é algo para que seu coração fique temeroso, mais uma vez, mas é para que você crie esperança e encha de júbilo o seu coração, porque o grande dia onde o verdadeiro rei, que tem que reinar nessa terra, vai voltar, vai estabelecer o seu reino, e as nações de fato o adorarão e o buscarão, porque verão que ele de fato é o Messias, né? É o prometido de Deus para salvar a humanidade. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado da mensagem.